Boa noite, nobres irmãos, irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras. E hoje, meus irmãos, iremos trazer aqui a terceira e última parte do estudo sobre a glória, a autoridade e a humildade, a mensagem de Paulo aos Coríntios, com base no capítulo 10 de 2 Coríntios. Então, que os irmãos sintam-se todos, sejam todos muito bem-vindos, Sintam-se todos à vontade, mais esse estudo da palavra de Deus. E peço por gentileza que os irmãos possam deixar o vosso like, compartilhar esse estudo em suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, onde os irmãos quiserem e puderem. E depois, ao término desse estudo, se te edificou, ou essa mensagem falou de alguma forma em seu coração, possa deixar um comentário, um amém, um glória a Deus, ou que a pessoa você sentir no coração, que eu estarei toda o prazer de poder estar lendo e respondendo, se for alguma dúvida ou coisa assim do tipo. Certo? Então, vamos aqui à terceira, e última parte desse estudo. Foi praticamente uma minissérie, de estudos. Começamos na semana antepassada, com a parte 1, onde abordamos, acho que foi do verso 1 ao 9, ao 8. E na semana passada fomos dos verso 9 ao 14. E essa semana, então, vamos dar início, terminarmos, indo do verso 14 ao 18, que é o último versículo desse capítulo. Então, vamos logo dar início aqui. O verso 14 diz o seguinte: porque não passamos os nossos limites, como se não chegássemos até vós, pois já antes pregamos o evangelho de Cristo entre nós. Então Paulo ele fala, porque não passamos os nossos limites. Paulo reforça que seu ministério não ultrapassa os limites que Deus estabeleceu. Isso demonstra que ele age com responsabilidade e respeito à direção divina, de nosso Deus, evitando orgulhosamente invadir as áreas que não lhe foram designadas. Então nós abordamos, até pegando um pouco do contexto do estudo passado, nós abordamos um pouco sobre isso, que Deus ele nos concede a cada servo um dever, dentro da igreja, uma função, seja você, como a gente vê ali em Efésios capítulo 4, que o próprio Paulo também ele cita, que o Senhor ele deu a cada um por apóstolos, outro por profetas, evangelistas, pastores, doutores, da palavra. Então cada um tem a sua função e aqueles que têm esses talentos, esses dons, ele não pode querer, ultrapassar o limite dele, querer e ministrar, outra coisa que Deus não deu. Então, a pessoa, por exemplo, que deu o dom, Deus deu o dom de profeta, mas não de evangelista, por exemplo, ele não vai querer dar um de evangelista, porque isso não foi Deus que designou ele a isso, Ele foi designado, Deus deu o dom a ele de profeta. A mesma coisa o pastor queira dar talvez um de diácono ou de presbítero, o evangelista de doutor e assim por diante. Então, de doutor, da palavra, de conhecimento da palavra. Então, tem essas direções e Paulo ele fala, não passa do limite, não ultrapasse esse limite. Então, Paulo dá esse ensinamento que o seu ministério não ultrapassa os limites que Deus estabeleceu. Isso também ensina a todos nós, de que nós devemos respeitar a direção divina, a direção de Deus, para que ele designou a cada um na obra, da igreja, no reino de Deus. Evitando, esse tipo de problema de se orgulhar, de invadir áreas que não foram designadas, de talvez áreas que Deus não te deu o dom para exercer aquilo. Acaba a pessoa depois se dando mal, dando um mau testemunho, acaba se atrapalhando, aquilo, a pessoa quer fazer às vezes muitas coisas dentro da igreja, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser um montão de coisa, acaba não fazendo nada, no fim
a pessoa acaba se complicando. Então a pessoa tem que respeitar, tem que ter o direcionamento. A gente falou também da esfera, né, da linha que Deus colocou, que foi uma metáfora, como nós abordamos aqui no verso 3, no estudo passado, que Paulo fala desses limites de nossa esfera, ou seja, de área, a qual que essa esfera pode ser entendida como uma área de ministério, né, ou autoridade que Deus lhe confiou. Também essa linha que tem que demarca, né, esse limite, e cada um tem a sua função e sua marcação, sua esfera de ação ministerial dentro da igreja. E vemos também, né, que como não como não se né, perdão, né, como se não chegássemos até vós. Ele indica, Paulo, que seu ministério alcança plenamente a igreja de Corinto. Paulo mostra que não precisa expandir seu ministério a outras regiões para justificar sua autoridade, pois já está presente e ativo em Corinto. Então Paulo não precisava ali ficar provando muita coisa, né? Aquele ministério que ele tinha ali ativo na igreja de Corinto já provava já a sua autoridade, já justificava a sua autoridade, o poder que Deus tinha dado a ele. Foi ele, né, o presbítero daquela igreja, ele que fundou ali, né, que evangelizou aqui as pessoas ali naquela região e criou, né, fez aquela e se deu a criação da igreja ali na região de Corinto. Então ele não podia, Paulo não precisava, né, provar nada para ninguém. Para também pegar aqui o contexto, a gente está falando sobre essa questão, pois justamente Paulo ele sofria, né, estava sofrendo perseguições, e muitos ali na igreja de Corinto, né, falsos mestres, opositores estavam se levantando contra ele, né? Por isso que Paulo, nessa carta a gente falou muito sobre isso, que justamente sobre a glória, da forma como que o servo, né, de Deus ele deve se gloriar, sobre a autoridade, né, justa, e também sobre a humildade. Então a gente abordou todos esses temas nos estudos passados, principalmente no primeiro a gente falou muito sobre a perseguição que Paulo sofria, mostrando justamente essa questão, né? E aqui Paulo, ele, novamente, em fim da carta, ele vai falando sobre isso, né? Que Paulo não precisa expandir mais ainda o seu ministério em outras regiões para justificar a autoridade que ele tinha da parte de Deus, pois já estava presente na igreja de Corinto. E também ele fala, né? Pois já antes pregamos o evangelho de Cristo entre vós. Ele afirma que o evangelho já foi pregado naquela igreja por seu ministério. Isso serve para legitimar sua autoridade e presença espiritual diante dos coríntios. E também reforça a ideia de que seu ministério é fundado e reconhecido, pois há uma história de pregação e relacionamento. Em Romanos 15, 20, Paulo fala de limitar seu ministério aos lugares onde Cristo ainda não foi pregado. E também vemos em Paulo, em 1 Coríntios 9, 2, fala da igreja de Corinto como seu campo de ministério. E, por último, em Atos 18, dos versos 1 ao 18, vemos Paulo em Corinto pregando o evangelho. Ali, Paulo tinha chego ali na igreja para pregação, em Corinto, para a pregação do evangelho ali se não me engano, pela primeira vez. Então é isso. Então Paulo ele reafirma, né, que o evangelho dele foi pregado naquela igreja. Então não tinha por que ter uma disputa, né, de querer outro líder, né, outra autoridade ele querer ficar evangelizando aquela igreja, porque já tinha sido evangelizada. A gente sabe que uma vez que aquela igreja, aquela pessoa foi evangelizada e ali se criou uma igreja, né, uma congregação, não há mais a necessidade de alguém ir de novo, né, uma outra autoridade da igreja, um outro pregador, um outro evangelista e ficar evangelizando. Não há necessidade disso, porque ali já foi evangelizado. O que deve se fazer é ter alguém ali, né, uma autoridade para pastorear. É diferente, que é o que? Tomar conta, né, estar ali ajudando, uma autoridade, né, cheia do Espírito Santo, de alguém, homem, né, com grande presença de Deus, né, sábio, que possa ali estar guiando a igreja, né, sendo usado por Deus para estar trazendo estudos para edificação. Quando algum irmão estiver com algum problema, tiver ali alguém para poder aconselhar, né, poder
guiar aquela pessoa, né? Está precisando de um direcionamento, está precisando como eu falei, de um aconselhamento ou de uma palavra de conforto, né? Então, assim, é alguém assim que está ali pastoreando, que está cuidando, está tomando conta, né? Se vê alguém ali mal intencionado, alguém querendo se infiltrar na igreja, ele tem a sabedoria de discernir e expulsar aquela pessoa do meio, né? Para não trazer problema para a igreja. Então, assim, é isso. Então, Paulo, ele evangelizou aquela igreja e depois tinha ali na igreja de Corinto muitas outras irmãos, autoridades que tomavam conta. Por exemplo, o próprio Apolo, que a gente vê ali em Atos 1, em Atos 16, quando ele é a primeira vez ele é apresentado. Ele conhece Paulo, era um grande amigo de Paulo, um grande irmão da fé em Cristo. Ajudava muito o apóstolo Paulo. A gente via também ali Áquila e Priscila. Então tinha muitos ali que tinham esse dever de pastoreamento. E isso serve para a igreja hoje. Né? Tem que ter alguém ali, um presbítero, um diácono, um pastor, que tenha essa autoridade, esse poder da parte de Deus para estar tomando conta daquela igreja. Né? Uma liderança. Isso é muito importante. Muitos falam que não precisa, que é Deus, que é Jesus, que guia. Sim, de fato, acima de tudo, é Deus, mas Deus ele usa assim homens para guiar, para liderar. Isso é claro na Bíblia. Isso a gente vê desde a antiga aliança. Essa história de não ter, que não pode ter autoridade na igreja, isso é mentira. Isso é literalmente uma doutrina herética, demoníaca para destabilizar a igreja. A igreja, sim, em congregações, precisa de ter uma autoridade, de ter alguém, um homem de Deus, né, grandemente inspirado, né, usado pelo Espírito Santo, sábio, né, como a gente vê Paulo ele fala sobre como que deve ser um presbítero, né, um diácono. A gente vê isso em Tito, nas cartas de Paulo, que ele sempre fala sobre isso. Então precisa sim ter ali um diácono, um presbítero, um pastor liderando aquela igreja, né, ou aquela congregação. A gente vê sempre isso na liderança desde a antiga aliança. A gente vê isso com Moisés, com Josué e muitos outros. Então precisa, né, disso. E tem que ter essa ordem na igreja, porque uma vez evangelizada, como eu falei anteriormente, não precisa mais ser evangelizada, porque também se alguém fizer isso, estará cometendo ali, sendo muito uma pessoa querendo vampirizar a igreja, né? Porque não há mais a necessidade de evangelização, aquela igreja agora precisa ser pastoreada. Então tem que haver esse tipo de coisa. O que a igreja precisava ali, muitos estavam querendo meio que reevangelizar aquela igreja, sem necessidade, que eram justamente esses falsos líderes, que estavam infiltrados ali na igreja de Corinto, que queriam fazer esse tipo de coisa, para meio que tirar a autoridade que Paulo tinha sobre aquela igreja. Então vemos também esse versículo mostra a responsabilidade ministerial de Paulo, seu compromisso com a igreja de Corinto e a legitimidade de sua autoridade dentro do campo que Deus lhe deu. Então vemos claramente essa questão dos limites, novamente, e da pregação do Evangelho de Cristo e a autoridade que Paulo tinha sobre aquela igreja. Isso mostra, né, e nos ensina justamente todos aqueles que têm também esse tipo de responsabilidade ministerial, que tem esse compromisso, né, com uma igreja, de estar ministrando, de estar pastoreando, de ter autoridade dentro do campo que Deus deu a ela, dos limites, não querer ser muito autoritária ou querer abusar muito, né, do poder, de não querer uma pessoa que é, por exemplo, querendo a pessoa que foi chamada, né, para ser um pastor, pastorear, querer ser um diácono, presbítero e assim, né, por diante. Então vamos aqui o verso 15. Paulo fala: não nos gloriamos além do devido, mas gloriamo-nos naquilo que nos convém, pois não passamos os limites. Novamente Paulo falando desses limites. Como já mencionamos, antes buscamos que a fé cresça entre vós. Olha aí.
não nos gloriamos além do devido. Paulo reforça a humildade em seu ministério, evitando vanglórias exageradas ou arrogantes. Ele reconhece que o motivo legítimo para se gloriar é aquele que está dentro dos limites da missão confiada, daquilo que Deus confiou a ele, daquilo que Deus deu a ele para ele fazer. E a gente também falou isso nos estudos passados, que se for para se gloriar em algo, que se glorie no Senhor. Até tem um versículo que fala justamente sobre isso. Se for para se gloriar no Senhor, né? Se gloriar no Senhor. Aqui nós vemos nos versos 7 e 8, aquele que porém se gloria, gloria-se no Senhor. Olha aí, que é justamente no verso que iremos estudar hoje. Então nós vemos isso em 2 Coríntios 10. Nós vemos em Jeremias 9. Aí, ó, e diz assim, né? Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas. Mas ou gloriar, mas se o que se gloriar, glorie-se nisto. Ó, então, o profeta ele fala, o que deve se gloriar? Em me entender e conhecer. Eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque desde dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, olha, o próprio Deus ele fala, né, por intermédio do profeta Jeremias, olha, não se glorie, né, na sua sabedoria, na sua força, na sua riqueza, mas se fosse gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Então, se a pessoa quiser se gloriar, se gloria em conhecer o Senhor, gloria-se em entender o Senhor, né, entender a mensagem, né, a sua palavra, saber, né, quem é Deus, porque eu sou o Senhor, né, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas, né, ele se agrada. Então mostra aqui justamente por quê? Porque o ser humano, se ele tende muito quando ele começa a ter muito poder, né, ter muita autoridade, aí vai ser muito reconhecido, né, por algo grandioso que ele faz, ele tende a, às vezes, se orgulhar, né, se ensoberbecer, e às vezes se achar demais, né, querer achar que tudo que está sendo feito é só por méritos dele, não tem ali a mão de Deus, né, ali para fazendo, né, aquilo. Por isso que Deus lhe dá essa dica, ó, não fique se gloriando nessas coisas, se glorie em me conhecer, né, se glorie em me, sabe, em me entender, se glorie em mim, né, no Senhor. Porque aí a pessoa sempre se mantém no estado de humildade. Porque se ela se orgulhar muito, olha, ela começa a crescer, né, como a gente fala aqui, né, crescer muita bola dela, né, ela começa a se inflar muito e começa a se orgulhar demais, se ensoberbecer demais e querer achar que tudo que é feito é só por mérito dela, né, não tem ali a mão de Deus. Que tudo que a gente faz, né, irmãos, seja principalmente na obra, é pela graça de Deus. Não tem outra coisa. Pela graça de Deus, o Senhor Jesus, né, em João 15, ele falou, ó, sem mim você nada podem fazer, eu sou a videira verdadeira. Então, sem o Senhor Jesus Cristo, intermediando, né, entre nós e Deus, o Pai, sem o próprio Pai a gente não pode fazer nada. Se nós fazemos algo, temos o dom de evangelizar, de pregar a palavra, de ensinar as pessoas, né, sobre a Bíblia, sobre as coisas do reino, se a pessoa tem um dom ali, foi chamado para ser um pastor, um presbítero, um diácono da igreja, seja o que for, é pela graça de Deus, né? Deus que capacita. Então por isso que Deus dá essa dica, dá esse praticamente um mandamento, né, de se gloriar nele, para a pessoa não ter o risco de cair, né, no pecado da soberba, de ficar arrogante, né. Então é isso.
não nos gloriemos além do devido. Paulo reconhece que o motivo legítimo de se gloriar é aquele que está dentro dos limites da missão confiada, naquilo que Deus lhe confiou, né? Paulo falava muitas vezes, né? Graças dou por ser, né, um pregador do evangelho, por ser um apóstolo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se gloriamos naquilo que nos convém. Aí Paulo, né, a glória que Paulo busca é adequada e justa, relacionada ao propósito de seu ministério. Ele não busca fama pessoal ou reconhecimento vago, mas algo que edifica e alinhado com a vontade de Deus. Justamente. É a verdadeira a forma, né, que a pessoa, a glória que Paulo buscava e que todos nós devemos buscar de forma adequada é esta, é adequada e justa. Está relacionada ao propósito de Deus, ao propósito que Deus te deu, né, do ministério que Ele te deu. Então ele não busca aquela como muitos, infelizmente, acabam ficando cegos, né, por buscar muita fama, aquela fama, o reconhecimento vago, simplesmente para ter o orgulho, né, ter aquele ego inflado, né, de ser reconhecido, de ser famoso, mas sempre buscando se gloriar naquilo que edifica o corpo de Cristo, em principal, principalmente o corpo de Cristo, a igreja, que está alinhado com a vontade de Deus. Então é isso. Se fosse gloriar, a glória que devemos buscar é esta, é a justa, é a adequada, relacionada à vontade de Deus, ao propósito ministerial que Deus deu a cada um. Pois não passamos dos nossos limites, como já mencionamos. Então Paulo novamente reafirma seu compromisso em não ultrapassar a autoridade ou campo que Deus lhe deu. Isso demonstra uma vida ministerial pautada pela obediência e disciplina espiritual. Uma vida ministerial pautada na humildade, né? Porque ele não ultrapassava a autoridade, o campo, né, os limites ali, a esfera de ação ministerial que Paulo exercia. Isso demonstra ali a obediência que ele tinha, primeiramente, com a vontade de Deus, porque isso também demonstra obediência. Ele é disciplina espiritual, ele é disciplinado, porque a pessoa que busca também essas coisas, né, que falei, essa soberba, essa fama vaga, ela é indisciplinada espiritualmente. Então ela está ali, digamos ali, fora do eixo, né? Está desobediente. Porque ela não está alinhada à vontade de Deus. Você não estando alinhado à vontade de Deus, você está sendo desobediente. Né? Você está sendo quase que um rebelde. Então Paulo nos ensina também essa questão, né, de nosso compromisso, né, com a igreja, com a obra, não ultrapassar a autoridade e o campo, né, a esfera, os limites que Deus nos concedeu. Isso demonstra que assim possamos viver uma vida ministerial pautada, alicerçada na obediência ao nosso Deus, na disciplina espiritual. Antes buscamos que a fé cresça entre vós. O objetivo central do ministério de Paulo é o crescimento da fé da igreja de Corinto. Tá vendo? A edificação, né, da igreja. O crescimento espiritual é prioridade. É a verdadeira glória está no progresso, né, da fé e na edificação dos irmãos, né, dos crentes. Esse foco revela a motivação altruísta e genuína do apóstolo Paulo em seu trabalho. Em 1 Tessalonicenses 3, dos versos 2 ao 3, Paulo se preocupa com o crescimento espiritual da igreja. E também em Colossenses 1, no versículo 28, Paulo anuncia Cristo para que cada um seja aperfeiçoado na fé. Então, como vemos no verso 15, destaca a motivação correta para o ministério. Qual é? A edificação e o crescimento da fé, sempre dentro dos limites que Deus estabeleceu, com humildade e propósito claro. Então, é isso, irmãos. O principal objetivo, a motivação que um servo de Deus, seja ele
hoje, sendo ele um pastor, um evangelista, ele sendo um diácono, um presbítero, a motivação dele principal deve estar pautada nisso, em edificar a igreja, em fazer com que a fé, né, dos cristãos ali, dos irmãos, venha a crescer. E claro, sempre dentro dos limites que Deus estabeleceu. Por isso que a gente vê hoje muito em muitas igrejas, principalmente no sistema religioso, que vemos esses escândalos de pastores sendo denunciados por serem muito autoritários, buscando ali ter muito poder dentro da igreja de forma desenfreada, né? Buscando ter muito poder, muita influência. E justamente por esta busca desenfreada por poder e influência dentro da igreja, ele acaba, né, trazendo ali rupturas, dissensões, brigas, né, ali um ambiente, né, uma atmosfera pesada dentro da igreja que acaba fazendo com que pessoas se afastam, pessoas têm ali a fé abalada, pessoas que buscam pastores aí que são quase que popstar, né, são estrelas, né, achando que são estrelas de Hollywood, né, assim, é uma coisa terrível. Então a gente vê muito disso, infelizmente. Por quê? Porque eles perdem essa direção, essa correta motivação. Se você é chamado para pastorear uma igreja, para você liderar, pregar, evangelizar, o motivo principal é nesse crescimento da fé das pessoas, dos crentes. Não é querer ser um popstar da vida. Se caso, claro, vir a fama, né, porque você é um grande pastor, porque você realmente faz uma grande obra, aí tudo bem. Aí é uma fama legítima, é uma fama honrosa. Se Deus permite, você está merecendo ter essa fama, né? Muitos pregadores, né, a gente vê, os apóstolos. Os apóstolos tinham uma fama. Paulo ele era um judeu e era conhecido praticamente em toda Roma, na Grécia, porque a fama dele se espalhava. Ó, tem um homem que prega, que prega e milhares de pessoas se convertem. E tinha uma fama tremenda na época dele. Na época dele, é uma das pessoas mais conhecidas ali de Roma, na Grécia. Mas isso era uma fama legítima, porque ele realmente fazia um tremendo trabalho. Mas, primeiramente, porque era pregar nisso, ele pregava o verdadeiro evangelho, ele pregava os gentios, ele tinha essa humildade. Então, muitas vezes a pessoa é muito conhecida, mas é uma fama legítima, porque primeiramente ela faz realmente um trabalho genuíno para edificação e ela ganhou essa fama toda. Mas tem gente não, que busca somente isso, a fama, então faz um montão de coisa, pirotecnia na pregação, esses pastores que a gente vê, pastores engraçadinhos, né, que fazem para visualizar. Aí essas coisas, né, nas redes sociais, né, ficarem famosos por causa disso. Então a gente vê essa forma também, infelizmente, errada, né, de buscar fama através da pregação, fazendo a obra, né, de Deus, ou aparentemente, né, a obra de Deus. Então é isso. Então mostra a motivação correta do ministério, que é justamente você pensar no próximo, pensar na igreja, no corpo, na edificação, no crescimento da fé, e sempre dentro ali da esfera de atuação ministerial que Deus estabeleceu, sempre com humildade e um propósito claro, né? Nada de propósitos escusos, né? Ali ocultos. Aí a pessoa fica ali fazendo algo mais por fora, né? Por dentro mesmo, no coração está maquinando outras coisas, está ali deixando ali muito claro o que ela está fazendo. Então é complicado isso. Bom, então terminando aqui a explanação, né, do versículo 15, vamos agora para o 16, seguindo aqui os três últimos. Paulo ele fala, né, para que alcancemos também outros, não sobrepassando a vossa esfera. Novamente, Paulo ele cita essa esfera,
e assim presumindo de outros feitos, em vez de ocupar-nos do que nos convém, para que alcancemos também outros. Então Paulo expressa o desejo de que seu ministério alcance além da igreja de Corinto, e estabelecendo-se a outras regiões e pessoas. Isso mostra o espírito missionário e o zelo pela propagação do evangelho de Cristo. Então, mostrando, né, a gente falou ali no verso anterior que Paulo ele não precisava expandir o seu ministério para provar, para justificar sua autoridade, deixando isso claro. É que Paulo que ele quis dizer aqui primeiramente que ele não precisava, em princípio, expandir o seu ministério para provar a autoridade que ele tinha, mas ele tinha o desejo de que seu ministério, né, podia se expandir para alcançar outras pessoas, novas almas, né, para serem salvos. Então, deixando isso claro, né, não tem nenhuma contradição aqui. Ali no que abordei no verso 14 é que Paulo ele não precisava expandir, né, o ministério para provar que ele tinha autoridade sobre a igreja de Corinto. Mas sim, é óbvio que ele tinha o desejo, e isso é o desejo de praticamente todo cristão, né, que talvez tenha aí, queira que pregue, né, que evangelize, que ele possa, né, alcançar novas pessoas, né, para que possam também serem salvas, ouvirem, né, o evangelho da salvação. Então é isso, né? Paulo expressa seu desejo para que o seu ministério alcance muitas outras almas, né? Além ali da igreja de Corinto, porque ali eles já tinham sido evangelizados, outras pessoas, né? Alcançar outras regiões. Isso mostra, né, aquele espírito missionário, né? E o zelo pela propagação do evangelho. E ele fala, né? Não sobrepassando a vossa esfera. Apesar da expressão desejada, da expansão desejada, Paulo reafirma o respeito aos limites ministeriais. Ele não quer invadir a área da igreja de Corinto, nem agir de forma presunçosa. Isso demonstra a prudência e o respeito pelas áreas de ministério alheios. Novamente, cada pessoa tem o seu ministério, tem a sua área de atuação na igreja, e Paulo não queria ser dessa forma imprudente, desrespeitosa, né? Querer colocar o dedo onde não deve, né? E ministério alheio de outros irmãos. Então, por exemplo, ali, citando novamente, tinha o ministério, por exemplo, de Apolo, que era um grande pregador do evangelho também, era um conhecedor tremendo das escrituras, pregava com muita autoridade, né? Ele chegava ali a refutar os judeus da época, e ele também sendo um judeu. Então, assim, era impressionante, né? Claro, Apolo, né, sendo grego, né? Tem até um estudo que abordei algum mês atrás, que até abordei sobre essa questão, né, sobre Apolo, Priscila e Áquila, né, quando o zelo precisa de correção, humildade e discipulado, né, com base em Atos 18, onde contei um pouco sobre a história de Apolo, né, o legado dele, sobre Priscila e Áquila, também um episódio muito interessante que temos em Atos 18, que nos ensina sobre também esse zelo, quando o zelo precisa de correção. Muito interessante esse estudo, recomendo os irmãos que ainda talvez não assistiram, ou os novos, né, que estão chegando agora no canal, posso depois dar uma olhada nessa. Esse estudo é muito edificante. Então, Apolo ele refutava ali com os judeus com grande autoridade, e ele tinha ali o ministério dele, o ministério pastoral dele. Então, Paulo, por exemplo, ele ele respeitava o ministério de Apolo, ele não ficava ali colocando o dedo no ministério dele. Cada um tinha o seu ministério e cada um respeitava ali. A Priscila e Áquila também tinha ali a obra que eles faziam também, quase pastoral. Então, não ficar invadindo, né, de forma presunçosa o ministério alheio dos irmãos ali da igreja. E também ele fala, né, assim, presumindo de outros feitos. Então, Paulo evita a arrogância e a presunção, que seriam caracterizadas, né, por tentar tomar crédito ou ultrapassar sua área.
ele denuncia aqueles que se vangloriam por fazer o que não lhes convém. Muito interessante. Novamente, Paulo falando sobre essa questão da arrogância, da presunção, que seria aí caracterizado por aqueles que querem, justamente por esses opositores ali, querendo tomar crédito por algo que eles não tinham feito. Então Paulo tinha ali feito a obra dele naquela igreja, o poder ali o poder de evangelizar, e aqueles opositores queriam, né, tomar crédito por aquilo que não foram eles que fizeram, foram Paulo, né, ou outros irmãos. Então assim, é típico realmente daqueles que querem causar, né, pessoas que se infiltram na igreja para fazerem talvez discípulos, né, de si próprio, trazer discípulos para si, né? E é isso, é complicado. Então, o Steam sempre tem essa característica de tomar crédito por algo que não fez, ultrapassar a área que não é devida, né? Se vangloriar por aquilo que não convém, que não foi chamado a fazer. E também ele fala, né? Em vez de ocupar-nos com o que nos convém, Paulo destaca que o foco deve ser no trabalho que Deus confiou a cada um. O ministério deve ser exercido com responsabilidade e fidelidade à missão própria. Então, novamente, Paulo ele fala, o foco da pessoa, daquele servo de Deus, deve ser naquilo que Deus confiou na mão dela. Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube, né, onde eu, pela graça de Deus, eu trago estudos bíblicos, né, todos a semana. Então, eu estou aqui nessa esfera de atuação, que é trazer estudos bíblicos no canal. Agora, foi isso que Deus me confiou. Foi para isso que Deus me chamou. Agora, eu querendo ali ser presunçoso, por que eu vou, por exemplo, dar um de pastor, por exemplo? Eu sou apenas um pregador aqui da palavra de Deus. Por que eu vou dar agora um de pastor, sendo que Deus não me chamou para ser um pastor? A não ser se um dia, se Deus quiser me chamar para isso, tudo bem. Mas por enquanto, estou limitado a essa esfera aqui de atuação. Por que eu vou também querer dar um de diácono? Se não foi para isso que Deus me chamou. Até porque diácono é muito além, né? E precisa ser casado, ter filhos, né? E todos serem da mesma fé, ser um bom governante, né, de sua casa e tudo mais, e muitas outras coisas, muitas outras qualificações. Então é isso, eu tô nessa esfera. Eu tenho que estar aqui. No meu foco deve ser nesse trabalho aqui, no canal no YouTube, trazendo estudos para a edificação das pessoas, dos irmãos, e para que outras pessoas, né, aqui na plataforma possam conhecer, né, ouvirem a palavra da verdade, do evangelho e do reino. Então é isso. E deve ser exercido com responsabilidade, né, e fidelidade à missão própria, aquilo que Deus te chamou. Né, como até Jeremias, né, 48, ele diz, né, que maldito aquele que negligencia, né, a obra do Senhor. Então realmente é muito grave você fazer a obra de Deus sendo, né, irresponsável, sem fidelidade, é muito sério. Então é isso que o Paulo aqui ensina e devemos todos nós, né, levarmos para nossas vidas. Em Romanos 15, 20, Paulo fala do seu ministério e lugares ainda não evangelizados. E também em Atos 20, 24, Paulo fala do desejo, né, de completar o ministério que ele recebeu do Senhor. E também Paulo, ele, em 1 Coríntios, né, capítulo 9, dos versos 22 ao 23, Paulo diz adaptar seu ministério para alcançar diferentes pessoas, mas com um propósito definido. Então, também é importante, né, às vezes a gente fazer pequenas adaptações, é claro, sem assim perdendo, né, a essência, obviamente, né, mantendo a essência, mas fazendo ali pequenas adaptações no ministério para que né, a pessoa possa ali ter a oportunidade de alcançar pessoas diferentes, né, evangelizar novas pessoas, com um propósito sempre, né, bem definido, que é a propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que no verso 16
terminando aqui a explanação dele, mostra o equilíbrio entre o desejo de expansão e o respeito pelos limites e pelo chamado específico de Deus, evidenciando uma vida ministerial pautada por humildade e obediência. Então é isso. Então, possamos também levar isso para nossas vidas. O desejo de expansão, sim, é legítimo. Você querer expandir o seu ministério, querer que o seu, por exemplo, aqui no meu contexto, né, um canal no YouTube, que meu canal possa crescer, alcançar novas pessoas, que, né, chegam mais número de pessoas, né, de visualizações. Isso é até o importante, né, os irmãos sempre deixando, né, também o like, porque isso aumenta, amplia, né, ajuda muito na ampliação da divulgação desse vídeo, né, na plataforma do YouTube, porque o YouTube ele funciona dessa forma, né, o algoritmo, né, quanto mais like dentro, né, do padrão ali estabelecido dentro da quantidade de likes, de comentários, o vídeo ele é mais recomendado, né? Então o bot, né, do YouTube ele entende, olha, esse vídeo está sendo bom, né, está sendo muito bom, então eu vou recomendar para mais pessoas. Então por isso que é muito importante, não é? Por isso que a gente sempre que eu faço esse pedido, não por uma forma de meramente uma forma vaga, não, realmente importante mesmo que, né, os irmãos deixem um like, deixem um comentário, nem que seja um amém, né, um versículo bíblico, porque isso aumenta a divulgação e essa palavra possa alcançar novas pessoas. Isso também você está ajudando, né, a obra de Deus para que ela seja propagada, né? Porque nessa plataforma do YouTube, né, tem muitas coisas, infelizmente, essa plataforma ela gosta muito de divulgar coisas que não prestam, vídeos desnecessários, e a palavra de Deus mesmo, estudos que edificam a vida de pessoas, que podem mudar, né, a vida das pessoas, né, o evangelho, infelizmente não é muito divulgado, né? Ou quando é divulgado esses vídeos aí sensacionalistas, né, que infelizmente acaba aí alcançando muitos, né, vídeos aí que são bíblicos, entre aspas, mas na verdade estão ensinando heresias e sensacionalismo em vez do puro evangelho, né? Então é isso. Então é muito importante, né, os irmãos fazerem, né, esse grande favor que realmente ajuda muito a que o vídeo seja mais divulgado para que alcance outras pessoas. Então essa expansão aqui, no meu contexto, né, com um vídeo no YouTube, um estudo, uma pregação, acaba sendo legítima, né, e claro, com um propósito de expansão do reino, né, expandir e o respeito, né, aos limites do chamado específico de Deus, né? Sempre vivenciando uma vida ministerial pautada na humildade e na obediência. Então é isso. Então vamos aqui ao penúltimo verso, verso 17, né? Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Olha aí. Então Paulo reconhece que a glória é algo que pode existir, mas deve ser examinada quanto à sua origem. Glorificar-se aqui significa ter motivo de orgulho ou satisfação, mas Paulo adverte, né, sobre a fonte desse motivo. Que é essa fonte? É gloriar-se no Senhor. Então, a verdadeira e legítima glória deve ser sempre atribuída a Deus. A exaltação não deve ser pela própria pessoa, talento ou feitos humanos, mas pelo Senhor que capacita e concede o sucesso. Tá vendo? É pela graça de Deus que tudo que fazemos pela graça de Deus. Né? Sem Deus não somos nada. Sem Cristo não podemos fazer nada. Novamente citando João 15, Jesus falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, né? Vós são os ramos. Que pode fazer o ramo sem a videira? Que ela que é a fonte, né? Que traz o caule, que é claro que é uma analogia, né? Que é a fonte, né? Ali do Espírito Santo que nos capacita, da graça de Deus. Então é isso, a gente tem que gloriar no Senhor, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que concede o sucesso. É aquilo que Paulo também ele fala, quando ele cita ali, não sei se é em 1 Coríntios 4 ou 6, que ele fala sobre que muitos estavam criando ali facções, né, dentro da igreja,
E Paulo fala, olha, e naquele contexto ele fala sobre muitas outras coisas, mas ele cita um momento que ele fala, olha, é Deus quem faz crescer. Que ele fala, né, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer. O que ele quis fazer? Que ele foi ali, Paulo, ele pregou, ele evangelizou. O Apolo, né, também era um grande homem de Deus, ele foi e pastoreou. Então, por isso que ele fala, né, que Apolo regou, porque ele pastoreou aquela igreja. E no fim, quem faz crescer é Deus, que é o Espírito de Deus, que alimenta nossas almas, que alimenta nosso espírito, que nos capacita para a obra, que, sabe, que nos faz crescer na fé, que nos cura e assim por diante. Então a glória deve ser dessa forma, nos orgulharmos, nos satisfazer, sentirmos nessa satisfação, adverte, né, no Senhor, de estarmos cumprindo com o nosso dever, que é muito prazeroso quando nós estamos fazendo realmente a obra de forma correta, de forma decente, para a glória de Deus, é muita satisfação que nós sentimos. Uma alegria, né, uma felicidade muito grande, é uma honra fazer parte dessa obra tremenda, né, para o Deus Todo-Poderoso, né, da salvação de vidas, de almas, para o reino de Deus, para aquilo que ainda virá, né, no reino vindouro. É sensacional. Então, essa glória, nos gloriarmos no Senhor. Essa glória tem um caráter espiritual e humilde, reconhecendo, né, a soberania de Deus. E novamente, aqui, ó, citando Jeremias 9, ó, não se glorie o sábio na sua sabedoria, né, tudo aquilo, né, na força, na sua riqueza, mas gloria-se, pois, aquele que se gloriar no Senhor, se gloria no Senhor. Em 1 Coríntios 1, capítulo 1, no verso 31, Paulo fala também, ó, aquele, pois, que se gloria, gloria-se no Senhor. Novamente, Paulo fala, gloria-se no Senhor. Em Efésios 2, dos versos 8 ao 9, Paulo escreve, toda a graça é mérito, e mérito vem de Deus, não do homem. Então, novamente, ó, toda a graça, ou seja, aqui graça não é a graça salvífica, é a graça de dons, né, de talentos. Então todo dom, todo talento vem de Deus, todo mérito. Se você tem mérito por algo, é pela graça de Deus. Se não fosse por Deus, você não teria esse mérito. Então, é isso, né? Então, né, aqui esse versículo, né, o versículo 17, ele fecha o raciocínio de Paulo sobre a glória, deixando claro que todo motivo legítimo de glória deve ser sempre apontar para Deus, pois Ele é a fonte de toda autoridade, poder e sucesso. Amém, irmãos? Então é isso, é nisso, tudo vem de Deus, né? Então, meus irmãos, chegando aqui o último verso, né? Versículo 18. Porque não é aprovado diante de Deus quem se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem Deus recomenda. Então, Paulo enfatiza que a autoproclamação ou autopromoção não é válida nem reconhecida diante de Deus. Aquele que tem aquele que tenta, né, legitimar-se pelos próprios méritos ou esforço pessoal está em posição errada diante do Senhor. Isso alerta contra o orgulho, a autossuficiência e o desejo de autoexaltação. Então veja, o perigo, né, de querer se promover, né, não, eu sou bom nisso, olha como eu sou bom, olha, eu tenho esses dons, então eu sou digno de ter tal autoridade, de tal posição na igreja e tudo mais, e isso aqui. Então, isso vale até para outras áreas de nossas vidas, né, nosso trabalho. Se a pessoa quer ser reconhecida, trabalhe para isso. A palavra diz também que não é nem necessário, quando a pessoa tem boa fama, realmente de forma genuína, legítima, nem precisa se autopromover. As pessoas mesmo promovem ela, falam, olha, aquele cara ali, poxa, ele é muito bom nisso. Nossa, ele faz um trabalho excelente, é um excelente profissional, ou é uma excelente pessoa, uma pessoa muito sábia, inteligente, cuidadosa.
responsável, as pessoas mesmo vão te autopromover, vão te autoexaltar. Você nem precisa se exaltar. Por quê? Porque você está sendo genuinamente bom. Você está buscando essa fama desenfreada. E isso também se aplica no meio da igreja. Os próprios irmãos da igreja vão reconhecer que você é uma pessoa sábia, que você prega bem, que você é um bom líder, que você ou que você está sendo preparado para ser um bom líder, né? Às vezes a pessoa na igreja está ali sendo preparada por Deus para ser futuramente um diácono, um presbítero. Então as pessoas reconhecem, ó, aquele irmão ali tem um dom muito bom para ser um líder, para ser uma boa liderança, um evangelista, um pastor. Então vão te reconhecer naturalmente por isso. Entende? Então a gente vendo aqui no cenário aqui na igreja como era na igreja de Corinto, Paulo ele tinha essa fama. Não precisava se exaltar, se auto-exaltar, se autopromover. Já os outros, né, os opositores dele, que estavam ali fazendo a caveira do apóstolo, querendo tirar ele da posição de autoridade da igreja, eles que faziam esse tipo de atitude errada. Então tá vendo, olha só como que vê que realmente as pessoas que são orgulhosas, soberbas, têm esse tipo de atitude. Então é isso. Então é um alerta contra o orgulho, a autossuficiência e o desejo de autoexaltação. E também, né, ele fala, né, mais aquele a quem Deus recomenda, né? Então a verdadeira aprovação e legitimidade vem da recomendação aprovada e chamado de Deus. Né, chamada por Deus, né? A autoridade legítima é dada e reconhecida por Deus, não por homens ou por esforços próprios. É claro, fazendo aqui um parênteses, né? Abrindo aqui um parênteses. É claro que muito das vezes a pessoa aqui, no forma como eu escrevi aqui, não por homens, é no sentido de somente pelo ali a sabedoria puramente humana. É claro que Deus, ele muitas das vezes ele levanta líderes e sim, ele move outras pessoas também para trazer esse reconhecimento, essa legitimidade. Por exemplo, quando Moisés ele, né, estava nos seus últimos dias e passou e precisava ali passar, vamos dizer, ali o bastão, né, para outra pessoa, para outra liderança, ele foi Deus que levantou, que chamou ali, primeiramente, obviamente, num princípio, foi Deus que levantou Josué, mas sim teve ali de forma representativa Moisés reconhecendo também que era Josué que estava sendo chamado para agora ser o seu substituto, aquele que era, né, aquele que ele era passar o bastão. Então assim, é claro que Deus, em princípio, é ele sim que levanta aquela pessoa, mas também pode ter ali, por intermédio, pessoas também, né, de Deus na igreja que reconhece também, olha, essa pessoa realmente ela tem um dom para ter ali o ministério, ele realmente o ministério que ela está exercendo é legítimo, porque realmente ela tem esse dom, realmente ela está edificando, está sendo usada por Deus, então pode sim ter ali um reconhecimento por parte de homens também, por parte das pessoas. Óbvio, isso é totalmente legítimo. Quando eu falei aqui que não por homens, essa autoridade é no princípio, é na fonte. A pessoa simplesmente é o homem que decidiu, entre aspas, a sabedoria dele, querer levantar uma pessoa que a princípio não foi da parte de Deus. Então, é nesse sentido, né? Abrindo claro, deixando isso bem claro, que sim, Deus ele levanta as pessoas, ele dá essa autoridade, essa legitimidade, mas também pode ter por parte reconhecimento das pessoas, de outros irmãos da igreja ali reconhecendo que aquela pessoa realmente tem uma autoridade legítima dentro da igreja que foi dada a princípio por Deus. E não foi também por esforços próprios, né? Essa recomendação divina é fundamental para o ministério e qualquer liderança espiritual, né? E deixando até outro exemplo também, a gente pode ver na igreja, quando a gente vê aqueles 7 em Atos 6, quando aqueles 7 diáconos são levantados, foram levantados pelos próprios apóstolos. Foram os próprios apóstolos aí que foram usados por Deus
que ali eles, inspirados pelo Espírito Santo, viram que aqueles 7 diáconos, aqueles 7 homens ali estavam sendo levantados por Deus. Então teve também ali o reconhecimento humano por parte dos apóstolos, que reconheciam aqueles irmãos que estavam sendo levantados por Deus para serem diáconos. É os chamados 7 diáconos originais, né? Então é isso, dando aqui também outro exemplo que veio agora à mente, né? Me lembrou aqui. E a gente vê, né, em Jeremias 17, falando, né, a recomendação divina, né, a recomendação de Deus é fundamental para o ministério e qualquer liderança espiritual. E em Jeremias 17, dos versos 5 a 8, diz a diferença entre quem confia em si mesmo e quem confia no Senhor. É até uma passagem bem conhecida. Em Salmos 77, nos versos 6 ao 7, vemos a exaltação que vem do Senhor, não da vontade humana. Olha só que interessante. E em 1 Coríntios 4, dos versos 3 ao 5, o apóstolo Paulo fala que o julgamento final é do Senhor e não dos homens. Portanto, o verso 18 finaliza o capítulo 10 de 2 Coríntios com uma poderosa exortação à humildade e dependência da aprovação divina, né, da parte de Deus, ressaltando que a verdadeira autoridade e glória vem exclusivamente de Deus, meus irmãos. Então, é isso que foi abordado nesse estudo sobre a glória, sobre a humildade, né, a autoridade, a exortação, né, a sermos humildes na obra de Deus, a dependência, né, da aprovação de nosso Deus, exaltando a verdadeira autoridade, uma autoridade com humildade, com respeito, né, respeitando, né, a esfera de atuação ministerial que Deus o ortogou, né, o deu, respeitando também as outras autoridades dentro da igreja. Só um momento, irmãos. Então, respeitando essa questão, né? A autoridade, a glória que vem exclusivamente de Deus, né? Então, meus irmãos, finalmente, né, em 2 Coríntios 10, Paulo revela que a verdadeira autoridade e poder cristão, né, dos cristãos não vem da força humana, mas da autopromoção e da aparência, né, mas da dependência total de Deus, do seu chamado, né? Somos convidados a guerrear as batalhas espirituais com as armas que Deus nos dá, firmes na humildade, na fidelidade, no ministério, o desejo sincero de edificar a fé do próximo, sempre nesse destaque. Que aprendemos, né, irmãos, nos gloriarmos somente no Senhor, reconhecendo que toda conquista, toda autoridade legítima e todo fruto espiritual são dons dele. Que não busquemos a aprovação dos homens, mas a recomendação divina, pois é nela que reside a nossa verdadeira legitimidade. Portanto, meus irmãos, mantenhamos nosso foco em Cristo, lutando com as armas espirituais, confiando na soberania de Deus para avançar, crescer e vencer a cada batalha que a fé nos impõe, né? Somos as nossas batalhas diárias, né? Então é isso, meus irmãos, que a graça de nosso Deus, né, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E assim, com essa mensagem, termino, né, essa série, né, de estudos que demos início na semana retrasada. E para aqueles que ainda não viram as outras partes, recomendo, né, os irmãos assistirem, né, a primeira parte. Abordamos também sobre a batalha espiritual um pouco, né, ali das armas espirituais, né, que Paulo citou nesse capítulo. E a visão, né, da semana passada, a parte 2, para que todos possam entender. É um capítulo muito precioso, ensina muitas coisas preciosas para as nossas vidas. Então recomendo que os irmãos possam assistir depois, né, a parte 1 e a parte 2, certo? Então é isso, meus irmãos. Talvez também eu crie uma playlist, né, uma primeira playlist do canal com esta minissérie, né, que tivemos. Então é isso, meus irmãos. Fico por aqui. Novamente peço que os irmãos deixem o like, deixem um comentário, compartilhem em suas redes sociais. E é isso. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.